Agora a gente vai passar, de fato, para uma segunda parte do curso, que é tentar estudar máximos e mínimos de funções de uma variável real. Tá? E para isso a gente precisa de umas coisas anteriores que vão depender essencialmente daquele axioma do supremo que a gente viu lá no comecinho. Tá? Então, se você quiser botar um título para essa parte da matéria, a gente vai chamar de consequências não tem mais extremo aqui, né? Consequências, entrega a idade. Consequências do axioma do supremo para funções contínuas. Tá? Na verdade, funções contínuas definidas em intervalos fechados, mas tudo bem. Então, para a gente falar disso, vamos retomar o que era o axioma do supremo. Vocês lembram qual era o enunciado dele? Eu lembro. Vamos lá. Então, axioma do supremo. Só para a gente retomar isso aqui. O que isso dizia? Isso é o que é o supremo, né? A gente já lembra o que é o supremo também, acho que vale a pena. O que o axioma do supremo dizia para a gente? Que todo conjunto não vazio, ilimitado, superiormente, admite supremo. Tá. Essa frase é ok, mas ela não tem o menor significado se você não sabe o que é um supremo, né? Então, vamos relembrar. O que é um conjunto não vazio? É um conjunto que tem pelo menos um elemento. Isso a gente sabe desde os tempos mais remotos, né? O que é um conjunto ser limitado superiormente? Estou pensando aqui todo conjunto não vazio e limitado superiormente de números reais. O que é um conjunto de números reais ilimitado superiormente? Existe algum número mesmo, não vale infinito, que é maior do que todos os elementos do conjunto. Tá? Então, um conjunto que tem pelo menos um elemento e é limitado superiormente admite supremo. O que era o supremo de um conjunto? É o menor número que ganha de todos os elementos do conjunto. Tá? Então, todo conjunto não vazio que não explode para infinito tem um cara que ganha de todos eles, porque ele é limitado superiormente, mas tem um menor elemento que ganha de todos eles. Tá? É super intuitivo, super óbvio isso quando você pensa no intervalo, mas tem um monte de conjuntos na reta que não são intervalos, né? Então tem uns conjuntos bem maluquinhos aí que a gente precisa pensar que eles podem existir, tá bom? Então, essa é a ideia, né? E só lembrando, quer dizer, o que é, se você tem A, um subconjunto da reta, o que é o sup de A? É o mínimo de todos os y pertencentes a R, tais que y é maior ou igual que x, para todo x dentro do conjunto, tá? É o menor cara que ganha de todos os elementos do conjunto A. Tudo bem? Só com essa propriedade a gente tira um monte de coisas a respeito do que pode acontecer com uma função contínua, em particular no intervalo fechado. Tá? A primeira coisa que a gente tira para funções contínuas, não necessariamente em intervalos fechados, é o que a gente chama de teorema do valor intermediário. Que de fato é super óbvio. Quando eu escrever enunciado, você vai falar, claro, não podia ser nada diferente disso. Porque a gente sempre pensa nas situações que você vai, vou fazer o desenho de uma função contínua. Quando você faz um desenho, está claro que ele é. Mas quem falou que toda função contínua é do jeito que você desenhou? Na verdade, quando você faz o desenho, você só viu uma, né? Que é aquela. Então, o primeiro teorema que a gente tem chama teorema do valor intermediário. Tá?
Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. Esse chama teorema do valor intermediário. Depois a gente vai aprender um outro teorema que chama teorema do valor médio. Os nomes podem ser parecidos, mas são coisas bem diferentes. Tá bem? Então, o teorema do valor médio daqui a pouco, o teorema do valor intermediário agora. Esse a gente vai chamar de TVI e o outro de TVM. Você vê na lista de exercícios, acho que o segundo ou terceiro pede para você usar o TVM para fazer um monte de coisas. O segundo exercício já. Tá bom? Então, esse a gente vai fazer nas próximas aulas. O teorema do valor intermediário fala sobre funções contínuas. O teorema do valor médio sobre derivadas de funções. Funções deriváveis. Então, esse aqui, o enunciado é o seguinte. Seja f de R em R. Então, vamos pensar assim. Sejam f de R em R uma função contínua e dois números reais A e B pertencentes a R, vamos pôr assim, e pega um número y qualquer também, tais que vale a seguinte coisa. Tá? Então vamos tentar entender o que são as hipóteses desse teorema. Pega uma função contínua, pega dois números A e B, A menor do que B. Tá? Esses A e B eu estou pensando no domínio da função, porque eu estou calculando a f neles. E pega um y que está no contradomínio da f. Tá bom? Então essa aqui é a ideia. Peguei dois números A e B, calculei a função no A, calculei a função no B, olhei os valores. Pega um número y entre f de A e f de B. O que esse teorema te diz? Então, existe um x dentro do intervalo AB, fechado, tal que f de x é igual a y. Ou seja, se você tem uma função contínua que num certo ponto atingiu esse valor e num outro ponto atingiu esse valor, qualquer valor intermediário entre f de A e f de B é um ponto da imagem da função. Ou seja, se a função atinge... Pega uma função contínua que num ponto vale 3 e no outro ponto vale 7, escolhe um número, qualquer número que você quiser entre 3 e 7. 5. Vai ter algum ponto x entre os dois, de modo que f desse cara vale 5. Tá? Ou seja, se uma função contínua atinge um valor e atinge outro, forçosamente ela atinge todos os valores entre esses dois caras. Para qualquer y entre f de A e f de B, existe um cara. Tá? É super óbvio, porque, se você for pensar, porque o que é uma função contínua? Você desenha o gráfico dela sem tirar o lápis do papel, ok? Então, se eu desenhei e uma hora passou pela altura f de A e depois passou pela altura f de B, como é que eu posso sair na vertical de f de A para f de B sem tirar o lápis do papel? Cobrindo todos os valores entre f de A e f de B. Super razoável, né? E é claro que se a função não for contínua, não precisa ser verdade, né? Ela atinge o valor 2 nesse ponto e pula para o 5 de repente, sem problema nenhum, tá? Então ela precisa ser contínua para isso acontecer. Então é um resultado super óbvio, mas como que você pode... Ele é muito forte, tá? Como que você pode usar ele, por exemplo? Supõe que a tua função... Supõe que você precisa resolver uma certa equação. Uma equação polinomial de grau 19. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Tá? Grau 19 é demais, não vai dar tempo de eu terminar de escrever o polinômio antes de acabar a aula. Vamos pegar grau 3, que a gente não tem o Bhaskara para resolver. Tá? Então pega, sei lá, x ao cubo menos 3x² mais 2x menos 7. Tá? Quero saber, por exemplo, se essa equação tem soluções reais. Tá? Existe algum número x tal que x ao cubo menos 3x² mais 2x é igual a 7? Como é que a gente pode fazer isso? A função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 2x é uma função contínua? É um polinômio contínuo.
Você consegue achar algum valor de x onde ela assume um valor menor do que 7? Quanto vale f de 0, por exemplo? 0. Tem algum valor maior do que 7 que essa função atinge? Sei lá, x igual a quanto, hein? 4, 10, sei lá. X igual a 4, vai. 4 ao cubo dá quanto? 64 menos 48, 16. 16 mais 8, 24. Tá? Então, f de 4 é igual ao número que eu falei. Eu falei 24? Acho que sim. Não sei. Tá bom? O número 7 está entre esses dois? Sim. Então, pelo teorema do valor intermediário, o que isso me implica? Que existe, não está dizendo que é único, tá? Existe pelo menos um ponto onde f de x é igual a 7. Então, pelo teorema do valor intermediário, né, vamos escrever isso assim, o TVI me implica que existe um x dentro do intervalo, nesse caso até aberto, porque eu sei que não é nas pontas, né? Que é o valor 7 assumido. Existe algum x lá dentro, tal que f de x é igual a 7. Então, o que a gente provou? Usando o teorema, que essa equação tem pelo menos uma solução real. Qual é? Aí já está querendo demais. Tá, mas eu sei que existe. Depois, usando a derivada, a gente até consegue tentar estimar quantas soluções tem. Você vai ver que na lista tem vários exercícios desse tipo. Estude o número de soluções da equação tal. Por quê? Porque a gente vai conseguir, com a derivada e o teorema do valor médio, junto com esse, estudar o comportamento da função que define a equação. Tá? Mas dá para saber que tem pelo menos uma solução real, não dá? Então, nenhum coeficiente que não seja real? Isso é verdade. A gente sabe que, como é um polinômio de grau 3, aqui no caso, o que a gente sabe do teorema fundamental da álgebra? Que ela tem 3 raízes reais, contando 3 raízes contando multiplicidade. E como os coeficientes são todos reais, o que a gente sabe? Se uma raiz complexa, um número complexo é raiz, o conjugado também é. Então, se eu tenho uma raiz complexa, eu tenho duas. Sobra mais uma, que também não pode ser complexa, por quê? Porque se eu tivesse... Não. Se eu tenho uma complexa, eu tenho duas. Se eu tenho duas complexas distintas, eu vou ter 4. Que é a primeira, a sua conjugada, a segunda e a sua conjugada. Pode um polinômio de grau 3 ter 4 raízes? Não. Então é assim que você prova que todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Porque se ela tiver uma complexa, elas vão vir em pares. E vai sempre sobrar um carinha lá no grau, tá bom? Então, eu sei que tem pelo menos uma raiz, já da teoria da álgebra. O que esse teorema está me dizendo? Que tem pelo menos uma, e uma delas é algum número entre 0 e 4. Isso o teorema do valor intermediário está me permitindo localizar. Tá? É claro que aqui você... Ah, será que se ela tem raízes racionais ou não? Aí você tem aquele método de pesquisa de raízes racionais. São todos os divisores do quociente do termo independente dividido pelos divisores do termo dominante. Então, nesse caso, se ela tiver uma raiz racional, só pode ser 7 ou menos 7. E, portanto, o que a gente conclui? Foi boa, sua pergunta ajudou a gente com um monte de coisa. Todas as possíveis raízes racionais são 7 ou menos 7. Eu provei que tem uma raiz real entre 0 e 4. Então eu já sei que essa aqui não é, essa raiz que está aqui dentro já não é um número racional. Porque se ela fosse racional tinha que ser ou 7 ou menos 7. Pergunta, 7 é uma raiz desse polinômio? Não sei. Tá? E aí tem mais coisas, quer dizer, olha só. Você poderia fazer o que agora? Você sabe que entre 0 e 4 tem uma raiz. O que eu posso fazer? Pega o 2. Tá? Quanto que vale a função no 0? Vale 0. O ponto médio desse intervalo é 2. Quanto que vale a função quando x é 2 aqui? Vai dar 8. Ah, é uma raiz. Não sei. Sim? Né? Não pode ser. É, né? Então vamos lá. 8 menos 12 mais 4. 8 menos 12 mais 4 dá quanto? 0, e 0 não é igual a 7. Então não é raiz não, é raiz disso, mas não disso.
Tá? Então, f de 2 é igual a 0. Então, eu tenho um polinômio, tenho uma raiz do polinômio. Então, ela vale 0 naquele ponto, vale 24 nesse ponto, no ponto 4. Então, no 2 ela vale 0 e no 4 ela vale 24. De novo, posso aplicar o teorema. Então, eu sei que o ponto onde ela vale 7 é um número entre 2 e 4. Estou contente com isso? Não. Pega o ponto médio entre 2 e 4, que é o 3, e aí compara. Você vai comparando o valor da função entre esses extremos que estão diminuindo de tamanho, e você pode encontrar um intervalinho cada vez menor que contém tua raiz. Então você determina a raiz, não determina a raiz explicitamente, mas você consegue determinar um intervalo que contém a raiz com um tamanho tão pequeno quanto você quiser. Você pode fazer um programinha de computador que vai... eu quero um intervalo de tamanho 10 a menos 100 que contém a raiz. Você pega o intervalo original, positiva aqui, negativa ali, vai valer 0 num ponto. Pega, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você espreme a raiz dentro do intervalo tão pequeno quanto você quiser. Isso te ajuda? Depende do que você vai fazer. Porque por menor que seja esse intervalo, quantos pontos tem lá dentro? A mesma quantidade que a reta inteira, né? Infinitos. Então, não dá para fazer um programa de computador que testa um por um os pontos do intervalo. Mas você sabe, olha, eu achei a raiz e tenho certeza que ela é isso aqui até a 10ª casa decimal, por exemplo. Então tá bom. Então, você percebe que ele é um resultado muito forte, é bom para encontrar raízes. Nesse caso, a gente pegou uma função polinomial. Eu podia pegar qualquer função contínua. Em vez de tentar resolver essa equação, eu podia pegar e elevado a x vezes cosseno do arco tangente do ln de f. Do ln de x igual a 39. Podia estudar essa função. Então ela não se aplica só para polinômios. É para qualquer função contínua que a gente já viu. E as contínuas que a gente não viu também. Tá? Então, antes de demonstrar esse teorema, vamos deixar escrito isso que eu falei, uma consequência desse teorema. Se f de R em R é contínua e para certos A e B pertencentes a R, temos que f de A vezes f de B é negativo, ou menor ou igual que 0, existe. Vou escrever assim, existe um C dentro do intervalo AB, tal que f de C igual a 0. Tá? Como é que você demonstra esse resultado a partir do teorema? O que quer dizer que f de A vezes f de B é menor ou igual que 0? Que ou um deles é 0 ou que os dois têm sinais opostos. Tá? O que quer dizer que os dois têm sinais opostos? Quer dizer que esse é negativo e esse é positivo, por exemplo? Então, se a função é contínua, num ponto ela é negativa e no outro ponto ela é positiva, obrigatoriamente tem que ter algum lugar onde ela cruza o eixo x. Portanto, ela vai ter que valer 0 naquele ponto. Tá bom? Então, essa é a consequência. Se esse aqui for positivo e esse negativo, é a mesma coisa. Tá? Pergunta, se a função valer 0 nos dois pontos, o que eu posso dizer? Né? Aqui não está escrito que existe algum x, não está escrito que é único. Né? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma função que nesse ponto ela vale 0, bom, não precisa ser 0, né? Nesse ponto ela vale menos 5, nesse ponto aqui ela vale 7. O que o teorema diz pra gente? Se for uma função contínua cujo gráfico passa por esse ponto e por esse ponto, obrigatoriamente ela vai ter que cortar o eixo x. O teorema não diz quantas vezes, podia ter infinitas, tá bom? Então a função pode passar daqui para cá cortando uma vez, 2, 3, quantas vezes você quiser. Tá bom? Então existe, mas não é única. O que vai ajudar a gente a decidir se essa raiz da função, vamos chamar assim, se essa raiz da função é única ou não, é estudar, por exemplo, se eu tenho certeza que entre esses dois pontos a função é crescente, e eu sei que ela tem que passar pelo 0, quantas vezes ela pode passar pelo 0? Uma só. Então, se alguma coisa que a gente está estudando ajudar a decidir se uma função é crescente ou não, a gente vai conseguir estudar a quantidade de raízes.
E por sorte, a gente tem uma coisa que conta se a função é crescente ou não, mas isso vem depois. Tá? Então vamos tentar demonstrar esse teorema usando o axioma do supremo. Tá? Então a demonstração do teorema. Tá? Qual que vai ser o truque? Talvez, vamos tentar motivar a coisa. Quer dizer, você tem um ponto A, tem um ponto B. Vamos supor que a tua função f é contínua e ela tem um valor positivo aqui e outro valor positivo aqui. Tá bom? Então, te dei A e B, como o enunciado pedia, e vou pegar, aqui está f de A e aqui está f de B. Tá bom? Escolhe um y entre f de A e f de B. Esse cara aqui. Tá? Você tem o gráfico da função, né? Não sei como é que ela é, mas é uma função contínua. Pode ser assim, por exemplo. Melhor. Ou pode ser assim. Passar duas vezes pela altura y. Porque não tá dizendo que nada ali, né? Então, pergunta. Vou deixar bem transparente isso aqui. Assim. Tá? Você tem aqui teu ponto y. O que eu quero achar? Um valor de x tal que f de x seja igual a y, dentro do intervalo AB. Quantos tem? Aqui não está com muita cara de função. Vamos fazer assim. Pronto. Tá bom? Então tem esse cara, tem esse e tem esse. Quem você acha, qual que é a pinta desses carinhas aqui? Qual que é a propriedade que eles têm? Quer dizer, se eu vou chegando cada vez mais perto desse ponto, nessa situação aqui, o que eu vou ter? Os valores de f de x, para esses caras que estão antes deles, são sempre menores do que y. E quem que é esse carinha aqui? Esse cara é exatamente o cara que ganha de todos os pontos onde a função é menor do que y. Tá claro? Esse aqui, na verdade, ganha, né? Esse sujeito aqui é o maior de todos os valores entre A e B. Esse cara aqui é, numa situação limite, o maior elemento de modo tal que antes... Na verdade, é esse aqui mesmo, né? Ele é o maior elemento de modo que antes dele todos os valores da função são estritamente menores do que x. Então, quem que ele é? É o maior cara de uma certa lista, ou podia pensar que é o menor cara que ganha de todo mundo. Então, eu vou tentar provar que esse sujeito existe, provando que ele é o sup de um certo conjunto não vazio ilimitado superiormente. Tá? Então, vamos chamar de S o conjunto de todos os x's dentro do intervalo AB, fechado, tais que f de x é menor do que y. Tá? Estritamente menor, porque eu não sei se é menor ou igual. Eu não sei se existe um x tal que f de x igual a y, é justamente isso que eu quero provar. Pergunta, esse conjunto S é vazio? Não, pode pôr menor ou igual aqui, tanto faz. Esse conjunto S é vazio? Existe pelo menos um elemento que verifica essa propriedade dentro desse conjunto? A é um elemento de S. Então, tenho certeza que S é não vazio, porque A pertence ao conjunto S. Ele é limitado superiormente? Conjunto S. Conjunto S é formado por que pontos? Ele é formado por alguns pontos entre A e B. Pergunta, tem algum elemento do conjunto S que é maior do que B? Não, porque todos eles estão dentro do intervalo AB. Tá? Então, S é limitado superiormente.
Tudo bem? Por quê? Pois x pertencer a S implica que x pertence a B e todo cara no intervalo AB é menor ou igual que B. Tá bom? Então, o número B, que é o extremo direito do intervalo, é um limitante superior por conjunto. Ok? Então, S é um conjunto não vazio e limitado superiormente. O que o axioma do supremo diz pra gente? Todo conjunto não vazio e limitado superiormente tem supremo. Então, vamos dar um nome para ele. Vamos deixar enunciado do teorema aqui. Tá? Então, seja, porque existe U igual ao sup de S. Fechou? O que você acha que eu quero mostrar? Nesse desenho, quem você acha que é o U? U de uma chance para acertar. Muito ruim, né? Pergunta. Quem é o U? É o supremo do conjunto S. O que é o supremo do conjunto S? É o menor cara que ganha de todos os elementos de S. Quem são os elementos de S nessa figura? Quem são os elementos de S? Todos os pontos do intervalo, tal que f de x é menor ou igual que y. Então, quando que f de x é menor ou igual que y? Nesse pedacinho... deixa eu fazer com outra cor. Nesse pedaço, aonde mais? E nesse pedaço. Tá? Qual é o menor número que ganha de todos os elementos desse conjunto que está pintadinho de amarelo aí? É esse? Ele ganha de todos os elementos de S? Esses caras aqui são maiores do que ele, pertencem a S. Qual é o menor número que é maior ou que está à direita de todos os pontos pintados de amarelo? É isso que é o sup de S. Esse aqui, né? Tá bom? Então, se você quiser deixar menor, por algum motivo esse intervalo fica aberto, esse carinha aqui é o nosso candidato a U. Quanto vale F calculado em U? Y. Então, o que a gente quer mostrar é exatamente que F de U é igual a Y. Tá bom? Então... E como é que você mostra que um número é igual ao outro? Tem muitos jeitos de fazer isso. Um deles é mostrar o quê? A gente tem uma propriedade dos números que é chamada tricotomia em relação à ordem, né? Se eu te dou dois números, o que pode acontecer entre eles? Ou o primeiro é maior do que o segundo, ou o primeiro é menor do que o segundo, ou eles são iguais. Então, para concluir que eles são iguais, só vale uma das três propriedades. Ou é menor, ou é maior, ou é igual. Então, como é que eu posso mostrar que é igual? Mostrando que não pode ser nem maior nem menor. Tá claro? Então, se eu supuser que f de u é maior do que y, eu vou ter que chegar em alguma contradição. Supondo que é menor do que y, eu vou ter que chegar em outra contradição. Portanto, se não pode ser nem maior nem menor, ele é igual. Tá? Então, vamos fazer isso. Suponha que f de u é maior do que y. E vamos ver que besteira que isso vai produzir para a gente. Tá? Até agora não usamos nada da continuidade da função f, né? Vai usar agora. Se a tua função f é contínua, o que eu posso dizer? Se f de u é maior do que y, você concorda que existe um pequeno intervalo em volta desse ponto? De modo que todos os valores da função nesse intervalo são maiores do que y? Né? Se o y está nessa altura, se o f de u é maior do que y, como a função é contínua, perto desse ponto o gráfico vai continuar acima de y. Não pode dar um pulo de repente lá para baixo. Então, vamos escrever isso. Tá? Então, f contínua implica o que para a gente? Que existe um certo intervalo i
intervalo aberto, tá? Com U pertencente a I, tal que para todo x dentro desse intervalo, eu vou ter que f de x é maior do que y. Tá? Então, eu estou supondo por um momento que o f de u está um pouquinho aqui para cima do valor y. Se ele está um pouquinho para cima, eu vou ter um pequeno intervalo onde ele continua para cima. O que isso me permite concluir? Que tem um cara antes de u, né? Se tem um pequeno intervalo onde f de u é maior do que y, tem um cara à esquerda de u, tal que f de x ainda é maior que y para esse cara. E aí, o que aconteceu? Se o f de x é maior do que y nesse ponto, o u poderia ser o supremo desse conjunto? Não, né? Porque tem um cara antes do u que ganha de todos os elementos de S. Então, ele não é uma cota superior. E de maneira análoga, se você supuser que f de u é menor do que y, vai chegar na mesma contradição. Deixa eu escrever isso direitinho, com uma redação boa. Vamos escrever assim, né? Então, aqui. Então, pega um t pertencente ao intervalo i, t menor do que u. Tem, né? Porque é um intervalo aberto e o u está dentro, então tem um cara à esquerda dele. Para todo x entre t e u, o que você pode dizer? F de x é maior do que y, né? Se f de x é maior do que y, achei um cara que está fora do conjunto, é uma cota superior. X não pertence a S e, portanto, U não é o sup. Por que ele não é o sup de S? Porque para ser o sup ele precisava ser o menor cara que ganha de todos os elementos do conjunto. O que eu achei? Eu achei um cara antes... Pode até pegar intervalo aberto aqui para garantir que esse x não é o U mesmo, tá? Achei um cara antes de U que ganha de todos os elementos de S. Portanto, o U tinha que ser o menor cara que ganha, eu achei um cara antes dele que ganha. Então, ele não é a menor cota superior. Portanto, ele não pode ser o supremo. Tudo bem? Se f de u for maior do que y, eu acho um cara antes dele tal que f de x é maior do que y. Então, esse cara não pertence ao conjunto S, portanto, ele é um cara que está fora do conjunto S e antes do U. Então, o U não pode ser o sup. De maneira análoga, se você supuser que o f de u é menor do que y, o que vai acontecer? Eu vou ter um pequeno intervalo onde o f de u, f de x é menor do que y em volta do ponto U. E aí eu vou ter um cara depois do u, tal que f de x é menor do que y. Portanto, ele não pode ser o supremo, porque tem caras depois dele que ainda pertencem ao conjunto. Vamos escrever essa última coisa. Tá? Então, não é possível... Se eu supuser que f de u é maior do que y, eu chego numa contradição. Então, o que isso me permite dizer? Que f de u não pode ser maior do que y. Então, f de u é menor ou igual que y. Guarda isso. Agora, vamos supor que f de u é menor do que y. Tá bom? O que você pode dizer? De novo, como a f é contínua, existe, vamos chamar de j para não achar que é o mesmo intervalo, tá? Existe j, o intervalo aberto, u pertencente a j, tal que f de x é menor do que y para todo x dentro desse intervalo j. O que isso me garante? Se x for maior do que u e x pertencer a j, o que eu vou ter? Eu vou ter que f de x é maior do que y. Porque ele está dentro do j e é um número um pouquinho maior do que u,
dentro do intervalo J. Para ficar bonitinho, vamos supor que ainda está dentro do intervalo AB. Tá bem? Desculpa, menor. Né? O que eu acabei de encontrar? Se f de x é menor do que y, o que eu posso dizer? Que x pertence a S? Porque S é o conjunto de todos os pontos onde f de x é menor do que y. Claro? Então o que dá para dizer? X pertence a S e ele é maior do que U. Pode? O supremo para vocês, né? Aqui está o ponto U, aqui estão os números maiores do que U. Tem um ponto do conjunto S na frente do sup. Pode isso? Não pode, né? O sup, por definição, esse cara teria que ganhar de todos os elementos de S. Acabei de achar um cara maior do que ele que está no conjunto. Tá? Então isso implica que U não é o sup de S. Tá? Então, essa hipótese me produziu uma contradição. Portanto, isso aqui não pode ser verdade. Do que a gente conclui? Que se isso aqui é mentira, f de U tem que ser menor ou igual que y. Tá ok? Bom, f de U é menor ou igual que y. Desculpa. Estou supondo maior ou igual, né? Porque se isso aqui é mentira, é o contrário que é verdade. Então, f de U é menor ou igual que y e maior ou igual que y. Qual que é a brilhante conclusão? Tem que ser igual. Ou seja, achei um cara dentro do intervalo AB, tal que f de U é igual a y. Isso prova o teorema, tá bom? Você vê que não é tão fácil fazer essas coisas, né? Tá claro? Então esse é um primeiro resultado importante que a gente tem. Eu não sei se vai valer a pena a gente demonstrar todos os outros. Eu vou indicar qual é o conjunto S que você tem que olhar. Dá mais ou menos qual é a estratégia, quem quiser depois me pergunta. Não vamos ficar esmiuçando muito isso. Mas é só para você ver mais ou menos qual é a ideia da técnica. Você pega um conjunto conveniente, mostra que ele admite sup e mostra que esse sup tem a propriedade que você queria. Como que você mostra? Supondo por contradição que ele não tem, você chega numa besteira. Em geral, é essa a estratégia. Tá? Ok. Você vê que isso é uma coisa assim, do ponto de vista computacional, não te ajuda muito, né? Porque a gente não sabe calcular sup de conjuntos. Se a gente soubesse, se você tivesse um computador que, dado um conjunto S, determina o sup dele, à vista desse teorema, o que a gente ia ter? A gente ia saber resolver qualquer equação, né? Qualquer equação que envolve uma função contínua, a gente ia saber resolver. Quem que é a solução da equação? Você põe lá um caminhão, que é uma função contínua igual a um número. Como é que eu faço para resolver essa equação? A solução é o sup daquele conjunto S que a gente escreveu. Então, se eu tivesse um computador que calcula sups, eu ia resolver qualquer equação. E a gente não tem, né? Não existe um algoritmo para construir o supremo de um conjunto de números reais. Se dá para fazer um algoritmo desse no mundo hipotético ou não, é um problema de teoria de computação.